Olá, meus amores! Hoje vamos falar um pouco sobre as placas tectônicas. Na última aula, nós vimos um pouco sobre a teoria da deriva continental, que é a teoria onde eu tenho o movimento das placas tectônicas, ou seja, na litosfera eu tenho placas e essas placas estão em constante movimento. Então, desde o início da teoria da deriva continental, considerou-se que o planeta Terra ele é dinâmico, ele está em constante movimento, tá? Mas faltava explicar como se dá essa transformação dos continentes, por que essas placas elas se movimentam. Isso só foi compreendido pelo entendimento de que a crosta terrestre não é contínua, ela é formada por blocos denominados de placas tectônicas, que se estende dos continentes até a base dos oceanos e estão em constante movimentação, apoiadas sobre o magma, que se encontra no manto terrestre abaixo da crosta. Então, olha só para nós relembrarmos, o planeta Terra, ele possui camadas, né? A parte superior, que é externa, eu vou chamar de crosta. Logo abaixo da crosta eu vou ter o manto. Esse manto vai se dividir em manto superior e manto inferior. E eu vou ter o meu núcleo, que vai ser meu núcleo interno e meu núcleo externo, tá? Então, olha só, eu tenho aqui a litosfera, que é a parte de cima, né, exterior do que cobre o nosso planeta. Abaixo da litosfera eu vou ter grandes blocos, que são as placas tectônicas, que vão estar em constante movimento devido ao meu manto, tá? Então, aqui ao lado nós temos o mapa mundi, e aqui temos a demonstração, ó, essas linhas aqui, elas são as placas tectônicas, tá? E elas ficam em constante movimentação devido ao movimento do manto na parte inferior do planeta Terra. A movimentação das placas tectônicas ocorre porque elas apresentam uma densidade menor que a do magma e por isso flutuam. Então vamos fazer um comparativo. Vamos imaginar uma bacia com água. E essa água representa aqui o meu magma, tá? E vamos imaginar um isopor. E o meu isopor é minha placa tectônica. Então, o que ocorre? Conforme a água se movimenta, o isopor também vai se movimentar. Por quê? Porque o isopor tem uma densidade menor do que a água, ou seja, o peso menor do que a água. Com isso, ele consegue se movimentar sobre a água. A massa dele, a densidade da massa dele é menor do que a da água. Então, ele consegue se movimentar. Por quê? Porque ele flutua. A mesma coisa ocorre com esses blocos enormes. A densidade dele é menor do que o magma. Por isso, eles conseguem flutuar e se movimentam. Por que o magma se movimenta? Vamos relembrar, o centro da Terra ele é extremamente quente. Então, esse magma ele vai estar no formato quase que líquido. E como é quente, eu vou ter o quê? A produção de gases. É como se eu pegasse uma panela, colocasse em cima do fogão, acendesse e começasse a esquentar. O que vai ocorrer? Vai começar a formar aquelas bolinhas de gás, né? E vai começar a evaporar, vai ficar super quente. E aquela água vai começar a ferver, borbulhar. A mesma coisa ocorre com o magma. É extremamente quente, então ele vai estar no estado quase que líquido, fazendo com que ele se movimente devido às altas temperaturas e os gases que são produzidos. Então esse magma ele vai ficar em constante movimento. Como ele está em constante movimento, ele vai fazer com que essas placas se movimentem. O magma ele é quente, então ele vai subir, né? Ele vai ser produzido na parte aqui embaixo do núcleo, que é extremamente quente, ele vai começar a subir. E quando ele sobe, ele movimenta as placas, mas a temperatura na parte externa, próxima à parte externa, é menor. Então, quando ele sobe, ele se solidifica, e quando ele se solidifica, ele se transforma em uma pedra. E aí ele vai descer novamente para o fundo. E aí ele vai ficar fazendo esse constante movimento. Ele embaixo, ele vai ficar líquido, o vapor vai fazer esse magma subir a superfície,
vai chegar na parte de cima, a temperatura vai ser menor, ele vai se solidificar e ele vai descer novamente e vai continuar esse movimento. Esse movimento eu vou chamar de movimento cíclico, ou seja, de subida e descida do magma, tá? Que também é conhecido como movimento convecto ou corrente de convecção, porque eu vou estar formando uma corrente ali, ele vai estar subindo e descendo, e junto com ele eu vou ter gases que vão ser produzidos. Quando as placas se descolocam, né, deslocam de um lado para o outro e se aproximam ou se afastam uma das outras, elas podem colidir e desencadear abalos sísmicos, tá? Que são os terremotos e, consequentemente, os tsunamis, tá? Que vão formar cadeias de montanhas, vulcões. Então, aqui no mapa, vocês observam que o constante movimento, tá, dessas placas por todo o nosso planeta, tá? Esse movimento, ele é lento. Por que que ele é lento? Porque se fosse constantemente rápido, nós sentiríamos na parte exterior. Mas são pequenos movimentos que ocorrem. Só que quando essas placas elas se chocam umas com as outras, causa o que eu vou chamar de terremotos, abalos sísmicos, que podem provocar aí tsunami, né? Vulcões que nós estudaremos mais à frente, né? O encaixe perfeito entre as costas da América do Sul e da África demonstra, né, e comprova a teoria da deriva continental e a teoria das placas tectônicas. Lembra? Antigamente era apenas um único continente e ele foi o que? Fragmentado, formando os demais continentes. Então, essas placas elas foram se fragmentando ao longo do tempo e é por isso que o nosso planeta ele possui várias placas tectônicas. O estudo da região costeira da África e da América do Sul teve um importante papel na teoria da deriva continental, pois, pois possibilitou a comprovação de que eram unidas há aproximadamente 220 milhões de anos. Então, se nós formos observar aqui, ó, essas duas imagens A e B, tá? Na imagem A, eu tenho, olha só, aqui, ó, rochas, né, balsáticas no sul do Brasil. E essa outra rocha aqui, ela fica na Namíbia, né, na África. E se nós formos observar, é o mesmo tipo de material, o que comprova que, um determinado tempo atrás, elas eram próximas, unidas, tá? Outra requisito que também comprova essa teoria da deriva continental é a existência de fósseis, né? A separação da América do Sul da África possibilitou o surgimento do Oceano Atlântico, o que levou milhões de anos para acontecer, né? Ela deve ter ocorrido simultaneamente em toda a sua extensão, e as análises levaram a entender que o último elo físico entre os continentes se rompeu há cerca de mais ou menos 110 milhões de anos, na região que hoje corresponde à Paraíba e ao Rio Grande do Norte, na porção brasileira, e na Nigéria, na parte africana. Então, a Nigéria, ela era encaixada, tá? A um território da Paraíba e ao Rio Grande do Sul. E com o movimento das placas, essa placa ela foi o que fragmentada devido ao movimento do magma, formando os dois continentes. Então, nessa porção, elas se encaixavam. É por isso que eu vou encontrar fósseis de animais aqui no Brasil, principalmente de dinossauro, que também vão ser encontrados na África, tá? Porque os animais, eles não conseguem atravessar o oceano e sobreviver, principalmente os dinossauros, né, que viveram há milhões de anos atrás. Eles faziam essa movimentação porque essas placas eram encaixadas, não estavam fragmentadas. E quando houve a fragmentação, algumas espécies que estavam na África ali permaneceram e as que estavam aqui no Brasil permaneceram desse lado. Por isso que eu vou encontrar essas espécies tanto na África como no Brasil, os fósseis dessas espécies. E isso comprova tanto a teoria da deriva continental como a teoria do movimento das
placas oceânicas e a formação dos continentes e os oceanos. Beijo, meus amores, até a próxima aula.